E aí, gente, tudo bem? Bom, aula passada nós começamos o estudo dos anfíbios. Nós falamos que anfíbio ou os anfíbios são animais que têm duas vidas, né? Anfi significa dois, bio, vida. São duas vidas, uma ou parte dela na água e a outra parte na terra. Nós falamos que os anfíbios, eles foram os primeiros animais a conseguirem sair da água, a conseguir viver em terra, porém, eles ainda precisam voltar na água para ter os filhotes. Eles são dependentes de água, certo? Nós vamos ver hoje, turma, os grupos de anfíbios. Então, onde é que nós estamos? Vamos nos situar aqui. Nós estamos no reino Metazoa, que é o reino dos animais. No filo dos cordados, são os animais que têm notocorda, né? E agora nós vamos ver as classes, os grupos de anfíbios. São três classes: a classe dos urodelos, a classe dos anuros e a classe das gimnofionas. Então, são três classes que nós vamos aprender um pouquinho mais a fundo. Os urodelos é a classe das salamandras e dos tritões. Já ouviram falar em salamandras, pelo menos? Os anuros, são a classe dos sapos, das rãs e das pererecas. E as gimnofionas é a classe das cobras cegas. As três classes existem no Brasil, certo? Vamos começar então com os urodelos, a classe dos urodelos. Uro significa cauda, né, gente? Quem são os urodelos? As salamandras e os tritões. Aqui na página 19 da apostila, ó, tem uma foto para vocês da salamandra. Olha que bonita. Parece um lagarto, né? Lembra um lagarto, porém lagarto é réptil e nós estamos falando de anfíbios. E outra salamandra aqui, olha que simpática essa aqui, a axolote. Essa, gente, é uma salamandra linda. Observe aqui a carinha dela. E tá vendo esses penugens aqui, essas estruturas para fora do pescoço? São as brânquias. A axolote é uma salamandra, ó, cujas brânquias elas são externas. Então dá para ver as brânquias dela, certo? Então tem aí as salamandras. Bom, as salamandras, então, elas têm 4 patas e elas têm cauda. Uro significa cauda. Então, são os anfíbios que têm cauda, certo? Onde que eles vivem? O habitat aquáticos ou semiaquáticos, né? Sempre próximo da água. São animais carnívoros que se alimentam de pequenos animais. E, faltou um acento aqui. Na Amazônia, tem algumas espécies de salamandras. Elas vivem especialmente em lugares quentes e com muita água, justamente pela dependência de água para ter os filhotes, né? No caso daquela axolote que nós vimos, né, ela tem as brânquias externas, então eles podem ter as brânquias externas, se são aquáticos, respiram por brânquias, e eles também, alguns possuem pulmões extremamente primitivos. Você vai fazer de novo aquela conexão com a evolução. Quem é que deu origem aos anfíbios? Os peixes. Peixes respiravam por brânquias. Quem vive na água respira por brânquias em geral. Porém, para quem está saindo da água, para quem está passando a viver na terra, como é o caso dos anfíbios, eles precisam desenvolver uma estrutura que capture o ar da atmosfera, não da água. E essa estrutura é o pulmão, são os pulmões. Mas como eles acabaram de sair da água, né? Esses pulmões, eles ainda são primitivos, eles ainda são pouco desenvolvidos e até, entre aspas, pouco eficientes se comparado aos pulmões, por exemplo, das aves e dos mamíferos. Certo? Então, os urodelos, repetindo, são os anfíbios que têm cauda. Uro é cauda, certo? E os anuros, né, gente? Os anfíbios anuros.
Lembra do que eu sempre falo com vocês? O A na frente, o prefixo A, geralmente, ele significa não, né? Uro, aqui em cima. Uro é cauda, o anuro é aquele que não tem cauda. Então, os anuros são os anfíbios que não possuem caudas, são aqueles sem cauda. Quem são eles? Quem não tem cauda? Os sapos, as rãs e as pererecas. São animais melhor adaptados ao ambiente terrestre, se comparado com as salamandras, e eles são tão adaptados, né, que eles já conseguem se locomover por saltos, por exemplo. As rãs saltam muito alto, por exemplo. As pererecas também saltam muito alto. Então, eles já são um pouquinho mais adaptados a viver na terra, se comparar às salamandras. Às vezes, turma, os anfíbios anuros, as rãs, as pererecas, elas têm uma coloração muito forte. São animais, às vezes, muito coloridos. E muita atenção aqui, essa cor forte, ela indica um veneno, ela indica uma toxina potente. Então, vou te mostrar uma foto aqui. Quando o anfíbio ele é muito colorido, ou quando o animal ele tem uma cor forte, chamativa, geralmente ele está te indicando que ele é venenoso. Observe para mim aqui, ó, esses dois anfíbios aqui. Olha a cor desses animais, gente. Olha esse azul chamativo, esse olhão vermelho, a pata laranja, esse colorido todo tá dizendo assim, eu tenho veneno, fica longe de mim, certo? Então, acontece também com a cobra coral, né? Ela tem o vermelho, ela é colorida de vermelho. Isso indica o quê? Veneno, certo? Então, vamos voltar aqui. Muitos anfíbios, turma, eles coacham, né? Eles coacham ou coachar é emitir som. Quem aí mora na roça sabe que assim que anoitece na beira de algum riacho, lagoa, os anfíbios, os sapos, eles começam a coachar. Esse coachar, ele é chamado na biologia, na ciência, como o canto dos sapos, né? E quem canta é o macho. O macho canta. Ele canta para poder atrair a fêmea, ele canta para marcar território, ele canta para advertir que tem algum predador se aproximando. Então, às vezes, aquele coachar, né? Um coacha, o outro responde. Esse ato de coachar, muitas vezes, é os machos tentando atrair as fêmeas. E quem coachar melhor, mais bonito, mais alto, ganha a fêmea. Interessante, né? Interessante dizer também, turma, que os anfíbios, eles não têm cordas vocais, tá? Então, o ato de cantar é por outras estruturas. As cordas vocais, elas surgiram no grupo das aves. As aves cantam, os sapos coacham, certo? E você já se perguntou qual é a diferença entre eles? Qual que é a diferença, né, entre sapo, rã e perereca? Como é que a gente reconhece um sapo, uma rã e uma perereca? Vamos ver isso? Dá para reconhecer com tranquilidade. Quer ver? Turma, olha para esse desenho, tá? É uma foto aqui do meu slide no computador. Observe esse animal, tá? Você consegue perceber que aqui na patinha dele, ó, tem uma membrana? Entre os dedinhos tem uma membrana. Essa membrana é chamada de membrana interdigital, entre os dedos, né? E olha a perna. Olha como que a perna, ela é uma perna longa. Se eu estico essa perna, ela é muito longa. Isso é uma rã. Olhei para o anfíbio, tem essas membranas interdigitais e as patas traseiras muito longas, são as rãs. As rãs são ótimas nadadoras, por isso que elas têm essa membrana aqui, que funciona como um pé de pato para elas. Sabe o pé de pato do mergulhador? Funciona como se fosse um pé de pato. Então, a rã, ela tem a perna traseira, a pata traseira, né, muito longa, tanto que as pessoas se alimentam, né, de patinhas de rã e dizem que é uma carne muito gostosa, muito semelhante à carne de frango. Essa é a rã. Olha aqui. Observe esse desenho. Olha eu ali.
Oi, gente. Tô gravando com meu celular, ó. Quando o fundo é escuro, reflete, né? Gente, observe essa rã, tá? Olha o tamanho da pata traseira. Olha como é comprida. Se eu comparo com a pata dianteira, olha, compare aqui. Olha aqui a patinha dianteira. Olha a patinha traseira. Então, a pata traseira é muito longa. E o que você percebe aqui nos dedinhos? Entre os dedinhos, ó, aqui, as membranas interdigitais. Olha aqui, dá pra ver perfeitamente as membranas interdigitais. Então, é uma rã. A rã tem a patinha de trás muito longa e as membranas interdigitais. E esse, quem é esse? Esse é um sapo? Muito bem. O sapo, gente, ele geralmente é mais robusto, assim, grandão, né? E perceba a pele do sapo tem essa aparência rugosa, cascorenta. Eu consigo perceber, principalmente aqui nas patinhas, olha, consigo perceber aqui assim, na barriga dele, nas patas traseiras. O sapo tem a pele rugosa, ele não tem as membranas, ó, interdigitais que as rãs têm. Quero chamar a atenção, aproveitar essa foto, olha aqui as glândulas de veneno, tá? A glândula paratoide, que é a glândula de veneno. Você olhou para o anfíbio, né? Viu que ele não tem cauda? Então, ele é um anuro. Se a pele fosse rugosa, cascorenta, ele tiver esse aspecto de grandão, não tem as membranas interdigitais, é um sapo. O sapo não nada tão bem quanto a rã, justamente porque ele não tem as membranas interdigitais. O sapo é mais terrestre. Vai ser muito mais fácil você encontrar dentro da água rãs do que sapos, porque elas nadam melhor, elas estão mais adaptadas a esse ambiente da água. Olha aqui, dá pra ver bem isso que eu falei, a rugosidade, né? Olha como a pele tem um aspecto, ó, grosso, um aspecto cascorento. É um sapo. E esse, quem é? Perereca? Como que eu sei que é uma perereca? Olhos muito grandes e saltados, ó, parece que o olho dela vai pular. E na pontinha dos dedos, essas bolinhas, que são ventosas, que ajudam elas a escalar. As pererecas, elas são animais arborícolas. Elas vivem nas árvores. Então, elas têm que subir. Como é que elas sobem? Essas bolinhas, elas funcionam como uma aderência, uma cola que ajuda ela a escalar o tronco da árvore. Olha que linda essa, né, gente? E aqui também eu tenho pererecas, ó. Lembrando que quando a cor é muito forte, é um indicativo de que o animal é um animal venenoso. Muito bem. Olha aqui um esquema de uma salamandra, né? As salamandras, elas têm cauda, certo? São os urodelas. E vamos falar das cobras cegas, mas daqui a pouco. Turma, sobre os sapos, as rãs e as pererecas, é importante destacar o papel ecológico que eles apresentam. Muitas pessoas têm muito nojo dos anfíbios, acham que eles têm aparência muito esquisita, né? Eu não tenho isso, já sou acostumada com esses animais, eu gosto deles, eu entendo o papel deles no ambiente. Mas, ecologicamente falando, os anuros, eles controlam a população de insetos. Eles comem mosquitos, por exemplo, eles comem besouros. O bichinho passou voando, né? Ele tem aquela língua protrátil, que é uma língua comprida, captura o inseto e come. Então, gente, se não fossem os anfíbios anuros, a população de insetos, ela cresceria enormemente. Porque eles comem esses insetos. E se os anfíbios não existirem, os insetos vão tomar conta desse mundo, né? Então, tem esse papel ecológico importantíssimo de controle da população de insetos. E para finalizar o nosso estudo sobre os anfíbios, vamos falar sobre a terceira classe, que é a classe das cobras cegas, também chamadas de cecílias, que são as gimnofionas. O grupo das cobras cegas, né, gente, elas são quase cegas, às vezes cegas, elas têm olhos atrofiados, elas têm o corpo semelhante à cobra, daí o nome popular cobra cega.
É um corpo cilíndrico, um corpo alongado, um corpo liso, quer dizer que elas não têm escamas. As cobras, o animal réptil, a serpente, ela tem escamas. A cobra cega não, porque ela é um anfíbio. Anfíbio não tem escamas. E ela é um anfíbio que perdeu as patas ao longo da evolução. Ela é sem patas. Ela vive dentro da terra, se alimenta de pequenos animais como minhocas, cupins, larvas de insetos que ela encontra. Na minha época de criança, era muito comum encontrar cobra cega na minha horta. Hoje, eu acho que o ambiente está tão destruído que elas também estão desaparecendo, elas estão morrendo. Mas era comum. E, turma, são animais pouco conhecidos porque é difícil estudar um animal que vive embaixo da terra, né? Mas é muito semelhante a serpentes, é o corpo semelhante, certo? Mas elas não são cobras, elas não são répteis, elas são anfíbios, certo? Aqui no seu livro, na página 21, vou mostrar aqui, ó. Tem uma foto das cobras cegas, olha. Realmente é uma aparência de serpente, mas você se lembre, por favor, que esse animal, ele é um anfíbio. Olha como que a pele é lisa, não tem escamas. O animal perdeu as patas na evolução e vive embaixo da terra. Os olhinhos são atrofiados. Ela realmente é bastante cega. Ok? Vamos voltar um pouquinho, gente, antes de fechar a aula, na reprodução dos anfíbios anuros. Vamos lá. Aqui é uma imagem do meu computador. E antes de fechar o anfíbio com vocês, eu preciso voltar na reprodução, tá? O nosso exemplo aqui, então, ó, é com uma rã. Ciclo reprodutivo da rã. E perceba que tá numerado, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pra gente acompanhar. Turma, em geral, no caso dos anfíbios anuros, o macho, ele é menor do que a fêmea. Então, aqui é o macho e aqui é a fêmea. Olha o símbolo aqui de masculino, o símbolo de feminino. Esses animais, eles são dioicos, né? Tem o macho e a fêmea, e a fecundação é externa. Então, observe aqui que na hora do acasalamento, lá perto da lagoa, né? Os parceiros, eles se aceitam. O macho, ele vem por trás da fêmea, ó, e olha o bracinho dele, ele dá um abraço na fêmea. Quando o macho dá o abraço na fêmea, esse abraço se chama amplexo, ele espreme a barriguinha da fêmea e a fêmea libera os óvulos, olha aqui na ponta da caneta. Então, o macho, ele abraça a fêmea por trás, aperta a barriguinha dela e ela libera os óvulos. Quando ele percebe que ela liberou os óvulos, ele libera os espermatozoides. Então, aqui, ó, ele libera os espermatozoides. Então, a liberação de gametas acontece dentro da água, ó. E dentro da água aqui, os gametas se encontram. Olha aqui o passo 2. O espermatozoide se encontra com o óvulo e acontece a fecundação. Da fecundação, forma-se o ovo ou o zigoto. Esse zigoto começa a crescer lá dentro da água e forma-se o girino. O girino é a larva dos anfíbios anuros, né? Olha, o girino agora, ele vai começar um processo de metamorfose. Perceba que aqui ele tem apenas a cauda. Aí ele adquire as patas traseiras, depois aparecem as patas, ó, dianteiras. A cauda começa a regredir, dentro dele começam a se formar os pulmões, até que quando toda a cauda regride e os pulmões estão formados, ele consegue viver fora da água, respirar fora da água. Legal, não é? Interessante? Então, ó, a gente finaliza assim o nosso estudo dos anfíbios. Um abraço e até a próxima aula, então. Tá bem? Tchau!